Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Sou professora Mônica Couto, professora de Geografia. E durante esse período de isolamento social, recebi o desafio de contribuir com a sua formação do componente curricular Geografia, porque sei que você pretende participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na aula de hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre a formação do território brasileiro. E é importante você ficar atento que a formação do nosso território, ela está muito associada aos ciclos econômicos. Mas antes da gente começar dizendo o que aprenderemos na aula de hoje, vamos definir 3 conceitos. Os conceitos são território, fronteira e limite. Então, quando a gente fala de território brasileiro, a gente está dizendo de um determinado espaço geográfico onde há uma dominação. Essa dominação no passado geralmente estava associada aos estados nacionais, mas o conceito de território ele acaba se ampliando, porque onde há apropriação de um determinado espaço geográfico por uma coletividade, por um grupo de pessoas, a gente concebe esse evento como uma questão de territorialidade. Então, pensando a ideia de Brasil aí, o Brasil já era um território anterior à chegada, ao descobrimento dos portugueses, porque ele já era um território onde os povos indígenas, onde as várias etnias indígenas já estabeleciam uma lógica de apropriação. Quando a gente fala de território, esse território sempre tem fronteiras, ou seja, esse território, ele faz divisa com outros territórios. E aí, se a gente pensa os países, por exemplo, quando a gente fala de fronteira, a gente fala do encontro de 2 territórios. 2 territórios que podem ser 2 estados, 2 territórios que podem ser 2 países, 2 territórios que podem ser 2 cidades. Quando a gente fala de limite, a gente está dizendo de uma demarcação imaginária ou, às vezes, física, né? Porque muitos acidentes geográficos são utilizados para definir limites entre países, por exemplo, rios, cadeias de montanhas, cadeias de serra. Então, a gente precisa desses 4 conceitos, território, territorialidade, limite e fronteira, para pensar, então, e reconhecer como ocorreu a formação do território brasileiro e para compreender como é que essa evolução desse território, dessa ocupação, sofreu grande interferência dos ciclos econômicos. E para a gente começar, eu te desafio com uma pergunta. O território brasileiro possuiu sempre essa formação que a gente tem representado aqui? Sempre tivemos 26 estados, mais o Distrito Federal? Todos os nossos estados sempre tiveram essa dimensão que a gente observa hoje? A resposta para essa pergunta é não. Na verdade, o nosso território, se você observa o GIF que está trocando aí o formato do nosso mapa, o nosso território brasileiro ele sofreu espacialmente significativas transformações e muitas dessas transformações ocasionadas pelos ciclos econômicos. Então agora eu te convido a fazer um mergulho nessa história para a gente pensar como é que ao longo dos séculos essa formação territorial e essa ocupação do território brasileiro foi sendo desenvolvida. Então a gente começa lá com o finalzinho do século XV e o século XVI. Final do século XV, por quê? Estamos dizendo de um momento da divisão dessa terra, dessa nova terra descoberta, e aí a gente pensa nas grandes navegações, né? Estamos dizendo do Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal e Espanha, nações europeias, chegam a esse novo continente e precisam dividi-lo. Dessa forma, traçam aí uma linha imaginária, as terras a leste ficam pertencendo a Portugal, as terras a oeste ficam pertencendo à Espanha. Só que
o governo português, a coroa portuguesa, ela vai mandar para o Brasil portugueses a partir de 1530, 1532. E é daí que surgem as capitanias hereditárias, para as quais você consegue observar um mapa aqui. E o mais bacana é que, como é muito importante esse espírito investigador, investigativo que nós seres humanos temos, que em 2014, o estudioso Jorge Sintra, ele descobre que o mapa das capitanias hereditárias, que a gente vê comumente todas as terras na horizontal, algumas das nossas capitanias, as mais ao norte, a partir dos estudos dos mapas e dos documentos de registro que ficaram, foram divididas de uma outra forma, na posição vertical. E o que o português fez primeiro nessa terra, então? A primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil. Ou seja, no território, eles se depararam com a Mata Atlântica. E na Mata Atlântica, uma espécie nativa, o pau-brasil, que acaba dando nome, né, ao nosso país, que começa sendo chamado de Ilha de Santa Cruz, porque Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral tinham a ideia de que era uma ilha e depois evolui para a terra de Santa Cruz. E quando da descoberta do pau-brasil, as pessoas que vivem naquele lugar passam a serem chamadas de brasileiros e o nosso país ganha o nome, então, de Brasil. A cana-de-açúcar, que era produzida por Portugal nas Antilhas e que era uma moeda de troca interessante no continente europeu, ela passa a ser produzida no Brasil. Então, no século XVI, a gente tem a ocupação do litoral brasileiro pela produção da cana-de-açúcar, que associada traz consigo aí a questão da pecuária, a pecuária principalmente bovina. Ou seja, nos engenhos era preciso a utilização da energia e animal. Então, a tração animal, tanto para arar essa terra onde essa cana era plantada, quanto para auxiliar, né? A gente sabe que a mão de obra humana era indígenas e escravos, mas a pecuária, ela vem ao encontro aí da produção do açúcar. A produção do fumo no recôncavo baiano vai ser uma outra atividade econômica. Fique atento que as atividades econômicas, o que era produzido no Brasil, tinha um destino, né? A metrópole. O que era produzido na colônia era encaminhado à metrópole para que os portugueses, né, os descobridores, entre aspas, aí, quem chega no Brasil, consiga estabelecer as suas relações econômicas no seu continente. No século XVII e XVIII, a gente tem uma ampliação dessas atividades econômicas. O Brasil avança para o oeste. Se você observar nos mapas, o mapa já ruma para a região norte do Brasil, Amazônia, né? Aí você está vendo que está chamando de Grão-Pará, esse grande território, essa espécie de uma capitania. Amplia também para a parte do sudeste, parte do sul e parte do centro-oeste do Brasil. Você vai observar que o estado do Mato Grosso ele é uma coisa gigante, né? Que acabava englobando o Mato Grosso do Sul. E a gente tem uma redução na produção de pau-brasil, ou seja, na exploração do pau-brasil, e você tem a busca por outras atividades econômicas. A pecuária, ela continua se expandindo, a produção anteriormente do fumo e agora do tabaco também se amplia. E aí, para justificar a ocupação da região norte, né, a interiorização do Brasil, a gente tem as missões jesuítas, né, que era um pouco uma missão de reconhecimento e aí rumo ao que hoje a gente tem como capital do Amazonas, Manaus, né, muito em função de reconhecimento, de descoberta de novas especiarias, e é nesse lugar que vão aparecer as drogas do sertão, mas também numa condição de captura de indígenas e sua catequização. Então, as drogas do sertão, guaraná, baunilha, castanha do Pará e outras plantas medicinais vão favorecer o avanço da ocupação territorial do Brasil para a região que hoje a gente chama de região norte. Nesse contexto, há uma outra frente, né?
Se a gente pensa qual o período do capitalismo que a gente está vivendo, estamos vivendo um capitalismo comercial, um capitalismo mercantilista e um período que a humanidade conheceu como metalismo. Então, ter recursos minerais, ser proprietário de ouro e pedras preciosas era muito importante para uma nação europeia. E Portugal, diante desse território novo para ser descoberto, lança então as bandeiras. E as bandeiras, os bandeirantes, eles vão atrás desse ouro e dessas pedras preciosas. E são essas bandeiras que são responsáveis, por exemplo, pela formação do território, hoje nosso estado, Minas Gerais, né? E principalmente a cidade de Mariana, no Goiás, a cidade de Luisiânia, né? Todas elas foram povoados que surgiram em função das bandeiras e desse avanço para o interior do Brasil aí. E o avanço da pecuária, ele acontece concomitante, né? Principalmente na região sul do Brasil e na parte aí de São Paulo, onde você tem a questão dos tropeiros, né? O meio de transporte para levar o alimento para essas regiões, principalmente as da mineração, eram por meio dos animais. Então, a criação de gado, da pecuária, das mulas, enfim, elas vêm ao encontro também dessa atividade econômica. E no século XIX, no século XX, há uma intensificação ainda dessa extração mineral. A gente ainda tem, né, se intensifica esse processo de retirada e do ouro, né, e das pedras preciosas e dos minerais, mas outras atividades econômicas, elas se desenvolvem, principalmente quando a gente pensa a agricultura, né? Então, vai acontecer a questão do cultivo do café, do cultivo do cacau, do algodão e da extração do látex. Vamos começar de trás para frente, né? Vamos começar pela extração do látex. Nesse contexto, os jesuítas já tinham entrado em cisão com Portugal. Então, os jesuítas, a maior parte deles tinha retornado a Portugal. E a região onde eram extraídas as drogas do sertão, que a gente pode comparar com as especiarias das Índias, precisa de uma nova dinâmica. E a descoberta, não a descoberta, né, porque a população local indígena já fazia a extração, mas a possibilidade de transformação do látex na borracha em si fez com que crescesse a ocupação dessa região. E aí é uma região que Manaus acaba sendo uma cidade muito desenvolvida nesse contexto, em função dos seringais, né, a espécie vegetal da qual se extrai o látex. O plantio do algodão vai se dar mais no Nordeste, especificamente no estado da Paraíba. O cacau, grande parte no recôncavo baiano, mas também em algumas regiões da Amazônia. E o café, ele se expande para o Sudeste, onde ele encontra uma terra, né, um tipo de solo aí, a terra roxa, onde a capacidade produtiva amplia muito. Então, você vai ter aí a expansão das atividades econômicas. Uma outra questão é a instalação das ferrovias. Essas ferrovias que eram utilizadas para fazer o transporte dessa produção, tanto mineral quanto agropecuária, ele serve também para trazer os imigrantes que chegam ao Brasil ao longo do tempo, né, dessa nossa história de imigração. No século XIX, a gente tem uma chegada em massa de alemães, de italianos, né? Isso justifica um pouco a ocupação do sul do Brasil, né? A forma com que as cidades são construídas, a cultura, né? A característica mais étnica mesmo dessa população. E os japoneses, que a maioria deles acabam se fixando em São Paulo. Em 1960, então, o Goiás é desmembrado. Se a gente olha no mapa aí, o estado do Goiás, ele era bem extenso, né? E aí o estado do Goiás cede o território que hoje é o Distrito Federal para ser construída a capital do Brasil, Brasília, né? Em 79, um novo desenho para o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é desmembrado, vira Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
E a Constituição de 88, ela define a divisão e indica a criação do Estado do Tocantins. Em 1903, também, ainda no século XIX e XX, aí, o Brasil ele compra o território do Acre. A gente promove algumas guerras, guerra da Cisplatina, né? E faz a anexação de alguns territórios aí ao longo do tempo. E aí, o Brasil, então, ele chega com essa conformação atual que você conhece, essa nossa organização da República Federativa do Brasil. Um país, então, com 26 estados mais um Distrito Federal. Lembrando que chamamos de unidade da federação, então você, quando preenche um formulário e vê lá o F, leia o F como seu estado, né? A sua unidade federativa. E por que uma unidade federativa? Porque todos esses estados, mais o Distrito Federal, eles têm autonomia e seguem o mesmo documento. O documento que é a Constituição Federal Cidadã de 1988. Então, o nosso país é o quinto maior do mundo, mais de 8.000 quilômetros quadrados, mais de 23.000 quilômetros de fronteiras, sejam elas litorâneas, né? Temos um extenso litoral banhado pelo Oceano Atlântico, seja fronteiras com outros países vizinhos, somos vizinhos, com exceção do Equador e do Chile, né? Na América do Sul, somos vizinhos de todos os países, com exceção de Chile e Equador. E somos um território vasto, né? Tanto nas dimensões norte-sul, né? Quanto leste-oeste. Então, temos uma variedade grande de clima, temos uma biodiversidade fantástica, né? Vamos de florestas à mata seca, né? Vamos de Mata Atlântica a Cerrado, vamos de pampas à mata de cocais. Então, temos um país com uma diversidade impressionante. E aí, quais são os reflexos, então, dessa formação territorial do Brasil que a gente tem até hoje? A gente tem um processo de ocupação que foi consolidado por atividades econômicas, isso a gente não duvida, né? A fixação das pessoas, a criação dos povoados que deram origem às cidades, a ocupação do Brasil se deu por isso. A existência de uma extensa base territorial, né? E que foi sempre associada à exploração. Somos um país que foi colônia de exploração de Portugal. Então, a degradação ambiental ela é muito significativa no Brasil, principalmente quando a gente pensa a Mata Atlântica. A maioria de nossas cidades, né, na região litorânea aí do Brasil e um pouco da faixa caminhando para o oeste, onde a Mata Atlântica predominava. Hoje a gente tem manchas de Mata Atlântica em área de preservação. Então, uma ocupação do espaço que, diga-se de passagem, bastante destrutiva, né? E os limites territoriais, muitos deles foram mantidos, né? Que você vê que a gente tem estados com dimensões maiores do que países. E a gente tem estados bem pequenininhos. Então, tem muito da herança colonial, né? Ou seja, a divisão feita pelo português, ela permanece. Aqui, para a gente pensar, lá no Enem de 2009 foi trazido, né? Esse item aí que traz o PIB da região, aqui não é 2014, é 2004, porque não faz sentido a questão ser de 2009, então leia ali no título do mapa 2004. Aqui você tem o PIB, ou seja, a divisão de tudo que é produzido no estado pelo número da população. Então, todas as riquezas. Se a gente observa, eu tenho 3 estados com PIB elevadíssimo, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, e tenho estados mais ao norte, ao centro-oeste do Brasil, Amazonas e o Mato Grosso, com um PIB elevado. Isso se justifica por quê? A pergunta é essa, né? Isso se justifica pelo avanço da fronteira econômica para essa região norte e centro-oeste do Brasil. Então, o avanço da fronteira econômica sobre os estados da região norte e centro-oeste elevou o desenvolvimento dessas regiões. Lembrando que o PIB, ele é o ideal, né? A gente sabe que se fosse numa lógica de ideal, cada pessoa ali receberia, em média lá, né,
R$ 9.730, aí se a gente fosse pensar, mas a gente entende que o PIB é um cálculo que é feito no geral e aí aqui escondem as desigualdades sociais. Para você saber mais e poder compartilhar, esse povo que já vivia nesses territórios indígenas, eles têm uma contribuição enorme na nossa vida, né? Foram eles que descobriram grande parte dos alimentos que são base da nossa alimentação e da alimentação mundial até hoje. Entre eles a batata, que é erroneamente chamada de inglesa, mas foi descoberta no Peru, o milho, batata doce, amendoim, entre outros. Na aula de hoje, então, o que a gente viu? A gente percebeu que o território brasileiro sofreu significativas transformações ao longo da história, ou seja, começamos com o Tratado de Tordesilhas, né, que ficaríamos até uma faixa bem estreita, contando do litoral, e isso foi ampliado devido às atividades econômicas, que a configuração atual do nosso território, ela preserva traços do período colonial, então muito da divisão territorial ainda vai ao encontro, e que os povos indígenas já viviam no Brasil, já podemos considerar como um território, eles já tinham uma territorialidade, e aí a gente pode contestar essa questão de descobrimento, né? Na verdade, foi a chegada de uma outra nação a um território ocupado por uma população, que no nosso caso, os indígenas. Espero ter contribuído com você, estudante do terceiro ano, e dizer que quando você chega nessa fase da vida, né, o partiu estudar precisa ser o seu objetivo sempre. Então, não perca tempo, não estude só geografia, mas estude todos os componentes curriculares. Até a próxima aula.